Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para trazer mais um conteúdo para te ajudar no dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. Eu sou a Raquel Tanurkov e vocês vão me ouvir mais por aqui. O conteúdo de hoje é um blog post da K21, que foi escrito por alguns experts, inclusive Rafaela Fonseca. E o assunto de hoje é OKRs e bônus. Funciona? Você encontra o link do blog post lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. Vamos lá, OKRs e bônus. Funciona? Ao iniciar o trabalho com OKR em empresas que estão habituadas a trabalhar com metas, uma das dúvidas que surgem é sobre como continuar atrelando as bonificações ao atingimento de resultados. Com uma série de mudanças que o OKR propõe, é comum que algumas empresas tenham a necessidade de evoluir gradativamente e não deixar de trabalhar com metas de uma hora para outra. E está tudo bem com isso. Nesse cenário, surgem alguns desafios. Um deles é como ficam os bônus que eram pagos de acordo com o atingimento de metas? Para ilustrar, vamos contar um pouquinho sobre como fazemos aqui. Aqui, no caso, é na K21. Então, o próximo tópico é como trabalhamos com OKRs e bônus na K21. Mas antes de eu entrar aqui para falar sobre a K21 em si, eu percebo que essa é uma dor que a gente sente muito, os clientes que a gente passa, ou que é uma dúvida que muita gente traz. E realmente aqui tem um ponto importante na mudança de mindset, de entender que o OKR, ele vai trazer pra gente uma visão de colaboração e talvez uma visão menos de competição. Ah, Raquel, por que você está falando isso? Porque na maioria das organizações, as bonificações de atingimento de resultados, ela, além de serem correlacionadas com as metas, elas também são individuais, que é uma coisa que impacta bastante aqui nos OKRs. Mas bom, vamos lá. Como trabalhamos com OKRs e bônus na K21? O primeiro ponto importante a esclarecer é que o OKR não foi criado para ser um sistema de bônus. Por isso, é recomendado que, ao utilizar o OKR, não utilizamos metas ou qualquer vinculação do atingimento de OKRs à remuneração. Na K21, nós seguimos essa premissa. Periodicamente, definimos OKRs estratégicos e táticos, que são públicos para qualquer pessoa da K21. Eles são compartilhados entre diversas equipes e focam na evolução do negócio por meio de objetivos inspiradores acompanhados por Key Results mensuráveis. Não temos metas na K21, no sentido de ter um alvo numérico a atingir que garanta algum tipo de remuneração, promoção ou reconhecimento individualizado. Acreditamos que ter meta é uma forma inadequada de aumentar o engajamento dos colaboradores, já que trabalha com uma motivação extrínseca, ou seja, estimula as pessoas a alcançarem objetivos para receber benefícios como bônus ou promoção. Bom, aqui eu vou fazer uma pausa para lembrar para vocês que a gente tem um Love the Problem explicando um pouco mais sobre motivação intrínseca. E nele você consegue achar mais profundidade aqui nesse comentário. Mas basicamente, quando a gente fala de motivação extrínseca, a gente está falando de alguma coisa que vem de fora, né? Correlacionado com salário, financeiro, ou algum bônus, benefício, alguma coisa que não vem realmente da motivação mais interna do ser humano. Estimula as pessoas a alcançarem objetivos para receber benefícios como bônus ou promoção, que é o que está aqui no texto. E a motivação intrínseca, ela é aquela motivação que vem de dentro, né? Então, quando a gente fala de motivação intrínseca, o Daniel Pink, no seu livro Motivação 3.0, vai falar sobre 3 tipos de motivação: a maestria, a autonomia e o propósito. Ou seja, são coisas que elas são mais internas e que nos ajudam a evoluir enquanto profissional e ser humano. Por isso que elas são tão importantes no nosso dia a dia das organizações. Mas bom,
esse já é o meu comentário, eu vou voltar aqui para o texto. Ao utilizar OKRs, fazemos com que as pessoas busquem o resultado da organização como um todo e não atrelamos bônus ao atingimento dos OKRs. Mas então, na K21 não há bônus? Bom, há sim. Para distribuir bônus, nós nos guiamos pelas 6 regras das recompensas, sugeridas pelo Management 3.0. As 6 regras da recompensa sugeridas são: 1. Não prometa recompensas com antecedentes. 2. Mantenha as recompensas pequenas. 3. Recompense continuamente, não apenas de uma vez. 4. Recompensar publicamente e não particularmente. 5. Recompense comportamentos, não apenas resultados. 6. Recompense colegas, não apenas subordinados. E com isso, distribuímos o bônus de 2 formas principais. Primeira, através do reconhecimento contínuo de comportamentos que se alinham aos valores da empresa. Para isso, utilizamos o sistema de recompensas conhecido como Merit Money, sobre o qual o Tadeu Marinho, ex-Agile Expert da K21, explica muito bem no outro artigo que também vai estar no Backstage. 2. Por meio de uma distribuição de lucro de acordo com o crescimento e saúde da empresa, sem metas pré-estabelecidas. Esse segundo ponto é viável porque acreditamos que, se definirmos bem os comportamentos que valorizamos, o resultado financeiro virá. E como viver simultaneamente com metas, OKRs e bônus? Baseada em suas experiências em consultoria com OKRs, a Agile Expert e Trainer na K21, Rafaela Fonseca, conta que existem 2 caminhos comuns seguidos pelas empresas que, ao iniciar o trabalho com OKRs, querem continuar com bônus e metas. Primeiro caminho, pagar este bônus considerando o atingimento de OKRs estratégicos. Considera-se que o bônus será pago para todas as pessoas da empresa se os OKRs estratégicos forem atingidos. Ou seja, não há uma individualização de bônus, mas uma distribuição de forma ampla. Abre aspas. Neste cenário, se houver ainda necessidade de diferenciação de bônus para cada pessoa, pode ser considerado na composição do bônus, além dos OKRs estratégicos, algum mecanismo de avaliação de desempenho individual que já seja utilizado pela empresa. Dentro disso, o resultado da avaliação de performance individual compõe o bônus junto com o atingimento total dos OKRs. E por que os estratégicos? Porque assim incentivamos a colaboração, pois esses são os OKRs mais sistêmicos de todos, que as pessoas precisam de fato colaborar para conseguir alcançar. Segundo caminho, separar completamente e pagar o bônus em cima de metas sobre assuntos rotineiros. Nesse caso, as metas utilizadas são sobre assuntos que a organização já conheça e queira apenas otimizar a eficiência, mas que não haja um desejo de fazer grandes revoluções. Os bônus são pagos sobre o atingimento dessas metas. Já os OKRs ficam voltados à inovação, à resolução de problemas que ainda não sabemos como resolver. O grande cuidado aqui é, não podemos definir metas que são super desafiadoras, porque se definirmos metas e OKRs muito desafiadores, as pessoas vão ficar confusas sobre o que devem fazer ou até mesmo desmotivadas e desengajadas. Abre aspas. Nesse caminho, temos um cenário em que eu quero garantir o básico com as metas. E com os OKRs, eu quero levar a organização a um outro patamar. Então, isso ajuda também a equilibrar os esforços e o nível do desafio. Como superar outros desafios ao começar com OKRs? Como método para alinhar as camadas da organização de forma estratégica, o OKR faz com que diferentes áreas trabalhem para o mesmo objetivo. No meio desse caminho, podem surgir algumas disfunções que precisam ser ajustadas para a efetividade do método. Uma maneira de evitar os erros mais comuns é conhecendo o processo e definição de acompanhamento de OKRs na prática. Durante o treinamento OKR Foundations da K21, você irá vivenciar as etapas de setup, workshop e check-in, tendo uma visão ampla de como a governança é realizada. Ao final, saberá como conectar as decisões estratégicas do dia a dia dos times com OKRs. Conheça o treinamento. Para finalizar aqui o nosso artigo, o que eu acho que vale trazer, né?
O OKR, ele tem um molho secreto. A gente costuma dizer que uma das partes mais importantes, claro que o setup, o workshop para a definição de um bom OKR faz toda a diferença. Mas o OKR ele tem uma vantagem sobre as nossas metas tradicionais, etc., das nossas empresas, que é a flexibilidade. O OKR ele permite que a gente repense e reformule a estratégia, se necessário, em períodos um pouco mais curtos de tempo. Então, ainda que na primeira vez que você vá definir os seus OKRs não saia a melhor coisa do mundo, você tem a possibilidade de evoluir em ciclos mais curtos. E aí, para a gente garantir que a evolução seja excelente e que o próximo ciclo seja ainda melhor, o molho secreto é o check-in de OKR. Esse check-in tem uma certa cadência para cada nível de OKRs. Então, se eu estou falando de um OKR estratégico, que muitas vezes tem um ciclo de 1 ano, mas pode ser revisado a cada 2 ou 3 meses, a gente tem check-ins quinzenais ou mensais. E nesse momento, é o momento onde a gente pensa nas melhorias que a gente quer fazer para o negócio, a gente discute em conjunto quais são os problemas que a gente precisa resolver para elevar a empresa para esse próximo patamar. É ali que saem as boas discussões, que os bots vêm para a sala e que a riqueza do OKR se consolida ou vem aparecer e brilhar. Então, por isso, é muito importante a gente ter a cadência. E é com isso que eu encerro o artigo de hoje. Procurem lá no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem. Vou deixar também outros artigos sobre OKRs e o link para os episódios aqui do Love the Problem com o tema. Muito obrigada. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.